O texto base do nosso estudo de hoje está lá em Mateus, capítulo 4, dos versos 23 ao 25, e nós vamos fazer a leitura também de Mateus 5, verso 1, tá bom? Então eu vou emendar aqui alguns textos que vão fazer muito sentido para você. O texto bíblico diz assim: Jesus andou por toda a Galileia. Presta atenção nos detalhes, tá bom? Sempre que você estiver ouvindo o texto, tenta imaginar. Jesus andou por toda a Galileia. Eu acabei de falar que nós vamos para a Galileia conhecer os passos de Jesus, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa nova do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso, o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males. Isso é, os epiléticos, os paralíticos e as pessoas dominadas também por demônios. E ele curava todos. Grandes multidões o seguiam. Era gente da Galileia, das 10 cidades de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficavam do lado do leste do Rio Jordão. Capítulo 5, verso 1. Quando Jesus viu aquela multidão, subiu um monte e se sentou. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Qual é a proposta da nossa quarta-feira? Ensinar, aprender a palavra de Deus. Então, quarta-feira, a gente está aqui literalmente para entender acerca da palavra de Deus. O que Jesus fez no seu ministério? Ensinar a palavra de Deus, ensinar o reino de Deus, para que o povo pudesse ser tomado por inteligência espiritual e vivesse uma vida de acesso. Tá bom? Vamos entender esse texto aqui, gente, em nome de Jesus. Jesus, aqui, nesse texto, ele estava no auge do seu ministério. Aqui, Jesus já era um homem muito conhecido. Jesus era uma espécie, eu vou usar um trocadilho, uma palavra do dia a dia, mas Jesus era um popstar da época, assim, muito conhecido. Então, uma pessoa que por onde passava, uma multidão seguia, acompanhava. Porque Jesus, ele estava fazendo grandes milagres e todo mundo queria estar perto de Jesus. Então, Jesus estava operando milagres, Jesus ele estava curando pessoas doentes no corpo, Jesus estava curando pessoas doentes na alma, e com isso, uma grande multidão acompanhava Jesus. Por onde Jesus andava, o povo queria estar atrás de Jesus, o povo queria estar perto de Jesus. Agora, é bem verdade que essa mesma multidão que vinha em busca de milagres, foram os mesmos que um pouquinho mais adiante optaram em libertar um criminoso e crucificar o próprio Jesus. Olha só como o povo é ingrato. Jesus, aquele que curou, libertou, que fez milagres para esse mesmo povo, foi o mesmo povo que optou em libertar um criminoso, Barrabás, e manter Jesus preso para ser crucificado. O capítulo 4 aqui de Mateus, ele vai finalizar dizendo que uma grande multidão estava ali com o intuito de receber o seu milagre. Ou seja, tinha muita gente com algum tipo de enfermidade, doença, necessidade, muita gente que precisava de algo e estava ali para buscar em Jesus esse milagre, tá? Então, em suma, eram pessoas doentes que estavam precisando de cura, pessoas que precisavam de um milagre. Aí no capítulo 5, já começa dizendo que Jesus, ele vai parar de curar, ele vai parar de fazer os milagres, e ele vai sentar sobre um monte, ele vai chamar os discípulos para perto, e agora ele vai começar a ensinar sobre o reino. Então Jesus aqui, ele para de fazer a obra que é visível, a obra de cura, de multiplicação de pães e peixes, e etc, etc, etc. E agora Jesus vai ensinar. Jesus vai ensinar, mas parece que o povo não estava muito interessado em aprender o que Jesus queria ensinar. O povo estava interessado com os milagres que Jesus podia fazer. E o que Jesus estava ensinando para o povo aqui? Jesus estava ensinando acerca de uma cultura. Diga comigo, cultura do reino de Deus. Então Jesus vai sentar para ensinar a cultura do reino de Deus. Jesus agora vai começar a ensinar, trazer uma cultura, uma nova realidade para a vida desse povo. Era como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: olha só, pessoal, agora, nesse momento, eu estou entre vocês, curando, libertando, fazendo os meus milagres, mas daqui a pouco eu não estarei mais. Daqui a algum momento eu não estarei mais. Daqui a um determinado momento eu não vou mais estar no meio de vocês. Então vocês vão precisar agora aprender a andar com as suas próprias pernas. Então Jesus estava dizendo, eu estou curando, eu estou fazendo um monte de coisa em favor de vocês, mas vocês vão precisar aprender a gerar os seus próprios milagres. Vocês vão precisar entender uma cultura, que essa cultura vai trazer o reino, o céu para a terra. Então, duas coisas vão ficar bem claras aqui. Primeiro, que Jesus ele vai começar a revelar segredos. Preste bem atenção. Jesus ele vai começar a revelar alguns segredos para as pessoas que estão interessadas. E duas coisas ficam claras. Primeiro, os ensinos de Jesus e os milagres de Jesus. Então, Jesus ele ensina e Jesus ele faz milagre. Jesus ele fez milagres evidentes para que todos pudessem ver. Jesus fez cego enxergar, paralítico andar. Jesus fez um monte de milagre. Mulher que tinha hemorragia ser curada porque tocou nele, extraiu poder. Então, Jesus ele fez muitos milagres. Agora, Jesus ele vai parar para ensinar. Então, Jesus para por um determinado período de fazer os milagres e ele vai ensinar acerca do reino de Deus. Os milagres de Jesus, eles trazem a evidência de
Deus, de Cristo, o Jesus Cristo, Jesus, o Filho de Deus, um Deus encarnado habitando na terra, ou seja, aponta para a divindade. Então todos os milagres expressavam Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado na terra. Já os ensinos de Jesus apontam para o reino de Deus. Aqui Jesus está trazendo a mentalidade de uma nova cultura. Jesus está trazendo uma cultura de reino. Jesus está implantando uma nova filosofia, uma cultura diferente. Uma cultura que foi muito mal interpretada pelos judeus. Por quê? Os judeus tinham a concepção de que Jesus viria na terra, mas ele viria como uma espécie de salvador, que viria com um exército lutar contra o Império Romano. Por quê? A batalha era entre Roma e os judeus. Os judeus eram fortes, só que eles não eram tão fortes quanto os romanos. E os romanos, na época, eles vão exilar os judeus dentro do seu próprio país, vão cobrar impostos, tributos, mas os judeus ali, os mestres, os doutores, eles tinham muito conhecimento e eles eram fortes. E aí o que acontece? Eles não conseguem vencer Roma. E eles vão lutar, eles queriam Jesus que viesse lutar contra Roma. Então, a ideia dos judeus era tomar, o domínio romano e estabelecer o domínio judeu. Então, a concepção era que Deus enviaria o seu filho para guerrear no mundo natural. Só que Jesus vem numa outra face, numa outra concepção. A entrada triunfal de Jesus foi montada num jumentinho. E aí, eu fico imaginando a cara dos judeus. É esse aí que vai livrar a gente do Império Romano? Por quê, gente? Preste bem atenção. O apóstolo Paulo diz, daqui a pouco a gente entra um pouquinho mais nesse assunto, que o homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito. Os judeus estavam com uma concepção de mundo físico, de mundo natural, entendendo aquela batalha no campo natural. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra, e sim contra os príncipes do inferno nas regiões celestiais. Ou seja, a batalha era muito maior, mas o povo estava tão preso nas coisas do natural, que estava vendo uma batalha contra o Império Romano. E eles queriam vencer o Império Romano para que eles pudessem governar. Então eles entendiam que Jesus viria para entregar o governo da terra na mão dos judeus. E não foi assim, porque na verdade Jesus vem para anunciar o reino de Deus, um governo diferente, um governo invisível, um reino invisível. E quando Jesus vem com a mensagem de um reino invisível, isso frustra a expectativa dos judeus, dos próprios filhos de Deus, que tinham uma expectativa num reino terreno. Um Jesus, com um exército celestial, vindo para guerrear e tomar ali o governo do Império Romano. O reino de Deus é assunto central da Bíblia. Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, desde Gênesis a Apocalipse, reforçado em Jesus. Então a Bíblia inteira aponta para o reino de Deus. Nós estudamos aqui esses dias acerca de Gênesis. O Éden, a criação, é uma manifestação do reino. Quando Deus ele visita, quando Deus ele favorece ali Adão no Éden, é uma manifestação do reino. O reino nada mais é do que o favor de Deus sobre a vida do seu povo. É o povo colhendo frutos multiplicados daquilo que só o reino de Deus pode favorecer o seu próprio povo. Então, a ideia era uma e Deus, Jesus, ele vem entregar uma outra visão de reino. Então, isso gera o quê? Frustração no povo. Então, para muitos daquela época, esse povo aqui, o povo mais simples, você vê que a gente faz uma divisão do povo mais douto, que tinha o conhecimento e estava esperando por um Messias triunfante que viria lutar contra o Império Romano terreno, o Império na terra, uma luta terrena, uma batalha política. E tem esse povo mais simples que está ali colhendo os milagres de Deus. Então Jesus está fazendo seus milagres. Aí, para muitos aqui, o interessante eram os milagres. E o próprio Jesus está querendo ensinar. E ele vai dizer, ensinando através da parábola do semeador. Então, a parábola vai mostrar literalmente que Jesus veio para semear o reino de Deus, ensinar sobre o reino, mas muitos não tiveram interesse desse reino. Lucas capítulo 8, 9 e 10 diz assim: ensinando essa parábola, os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com ela ou através dela. E Jesus respondeu: a vocês Deus vai mostrar os segredos do seu reino. Mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e nada entendam. Aqui até me parece que Jesus está fazendo acepção de pessoas, dizendo, eu vou ensinar, alguns vão entender, outros não vão entender. Vamos entender esse texto, gente. Jesus não está dizendo que ele não queria que a multidão não entendesse acerca do reino. Ele estava dizendo que, na verdade, que aquela multidão não entendia o sentido do reino. Aquela multidão não estava interessada em aprender acerca do reino. Ele não disse que não estava sentindo, vendo. Na verdade, aquela multidão estava só interessada nos milagres.
Já os discípulos, eles estão interessados em aprender, porque os discípulos vão perguntar: mestre, por que o Senhor fala por parábolas? O que o Senhor está querendo ensinar? Por que o Senhor utiliza esse meio, né, esse método de linguagem? Né? Por que o Senhor está falando assim? E aí Jesus diz, é para facilitar o entendimento de uns e dificultar o entendimento de outros. Por quê? Dificulta o entendimento daquele que não está interessado. E facilita o entendimento daquele que tem interesse em aprender, daquele que vai buscar mais e mais e mais nas Escrituras. Então os discípulos queriam entender. E por estarem interessados, a eles seriam revelados os segredos espirituais do reino de Deus, que está em oculto desde o fundamento do mundo. Ou seja, coisas que era para nós entender, mas por conta do pecado original, isso trouxe um bloqueio. E agora Jesus está dizendo, para quem tem interesse, Deus revela. Para quem busca, Deus encontra. Ou seja, se a gente está interessado em buscar e aprender mais de Deus, então o Espírito Santo vai revelando ao nosso coração sobre o reino. Então, resumindo tudo aqui, gente, Jesus está operando milagres, e ele vai parar, ele vai sentar, e ele vai começar a ensinar acerca de uma nova cultura. Olha que interessante, uma nova, diga, cultura. A cultura aqui é a cultura do reino, o reino invisível, ao qual nós estamos estudando um mês inteirinho. O objetivo era ensinar o povo a andar com as suas próprias pernas e não se tornarem mais um povo dependente de milagres. Um povo que iria ficar ali o tempo inteiro esperando por um milagre acontecer. Então Jesus, ele vem, além de trazer a salvação, que é algo sobrenatural para mim e para você, é a certeza de que nós que cremos em Jesus, quando nós morrermos, nós vamos para o céu. Mas, além da salvação, Jesus também vem nos ensinar a cultura do reino de Deus. E entender acerca da cultura do reino, ela é fundamental se você quiser viver debaixo do governo de Deus aqui na terra. A Bíblia diz em Salmos, feliz da nação cujo Deus é o Senhor. Feliz da casa, da família cujo Deus é o Senhor. Ou seja, a família que está debaixo da cultura do reino vive o favor de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 17, diz assim, nós somos filhos, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que se a gente entender a cultura do reino de Deus, nós vamos poder, então, participar do governo eterno de Cristo aqui na terra também, como herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Herdeiro como filho, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo como irmão de Cristo. Enxertados na aliança, co-herdeiros em Cristo. Então, o reino de Deus aqui, ele vai revelar, presta atenção, identidade e destino. Diga comigo, identidade e destino. Para quem? Para os filhos de Deus. Para aqueles que aceitam Jesus e se interessam em aprender acerca da cultura do reino. Então, o reino de Deus, ele não é para todos. A salvação é para todos, entenda bem, salvação é para quem quiser. Aceitar a mão ali, ou levantar a mão e aceitar Jesus, salvação, ok? A salvação é um presente mas o reino é conquistado salvação é presente e reino é conquista. A salvação eu recebo de graça, nada preciso fazer a não ser levantar minha mão e me entregar para Jesus, salvo em Cristo. O reino é conquista. O reino é uma conquista diária. Você precisa, pelas suas obras, conquistar o reino de Deus. O reino de Deus precisa ser conquistado. Todos os dias você tem que fazer um pouco para conquistar o reino de Deus. O reino de Deus é para os interessados, para aqueles que pagam o preço, como você, que está aqui hoje na igreja, numa quarta-feira, véspera de feriado, que é desculpa para muitos não vir à igreja, ou trânsito, ou qualquer outra coisa, você encarou tudo para estar aqui aprendendo acerca da palavra de Deus. Então, aos interessados é revelado o reino de Deus. Então, identidade e destino são só para os filhos de Deus, não é para qualquer pessoa. Então, Jesus, ele veio para restaurar um governo espiritual. Não tem a ver com um governo físico. Ele não está apontando para um governo físico, ele está falando um governo acima do governo físico. É por isso que eu sempre digo, se nós estivermos debaixo, enxertados no reino de Deus, a gente não precisa se preocupar com as loucuras dos nossos governantes terrenos. Porque nós estamos debaixo do reino de Deus, e o reino de Deus é acima do reino físico. Jesus aqui, ele está vindo para formar um novo tipo de humanidade. Os filhos de Deus agora vão viver debaixo do princípio do céu, mesmo estando na terra. Ou seja, são as leis espirituais que regem a vida do povo governado por Deus. Então, o governo, o reino de Deus, ele tem uma cultura estabelecida, tem as suas leis e os seus princípios. E se eu vivo na terra, mas eu estabeleço, quero viver debaixo do governo de Deus, eu vou estabelecer o reino de Deus como prioridade máxima. Então, eu vou me interessar por esse reino, vou viver as leis do reino, vou cumprir as leis do reino para que eu possa viver os princípios, as promessas dos princípios. Então, o reino de Deus nada mais é do que uma cultura espiritual. Uma cultura que dá acesso à dimensão do Espírito por meio de Cristo. A própria fala de Jesus em João 10:10,
diz assim: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E eu te pergunto, roubar, matar e destruir o quê? Quem pode me responder? Arrisca. Os seus sonhos, né? Os seus sonhos, os seus desejos, as suas vontades. Não, crente. Não tem nada a ver com isso. Isso é matéria, isso é carne. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir a vida que o reino de Deus pode proporcionar para você. O diabo vem para roubar, matar e destruir a vida que Deus pode proporcionar para você. Como? Te mantendo na cegueira espiritual. Como? Te mantendo preso na carne. Te mantendo preso no mundo físico, a vida inteira, o tempo inteiro. Uma vida de muito esforço, de muita luta, de muita batalha e de pouca conquista. O diabo, ele quer te manter aprisionado no reino da terra. Manter os seus olhos fechados para uma nova realidade. É isso que a multidão não consegue enxergar. E infelizmente, eu digo infelizmente, porque mesmo em nosso meio, muitas pessoas estudando, poucos vão acessar a realidade do reino, infelizmente. Por quê? Porque para viver o reino, tem que conquistar, é levar a sério. É entender, é pagar o preço, é fazer acontecer. Então não é só ouvir, é praticar o reino de Deus. O reino é prática, é obra, é praticar o reino de Deus todos os dias da sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na igreja, para que você possa viver a realidade do reino de Deus. Então o papel, a oposição espiritual, o nosso adversário, entenda bem, o diabo não é adversário de Deus. Muitos acham que o diabo é adversário de Deus. Não, o diabo não é páreo para Deus. O diabo é o nosso adversário. E tudo que ele quer é nos parar para envergonhar Deus. Por quê? Se ele te parar, ele está envergonhando a Deus. O teu propósito, você nasceu e sobre a sua vida tem um propósito espiritual. Se o diabo trava o seu propósito, ele está envergonhando a Deus, porque o reino não se manifesta através da tua vida. Você não faz o que você tem que fazer na sua vida aqui na terra, debaixo de um propósito, vive uma vida desprovida de propósito, longe daquilo que Deus te chamou para viver, e aí é ponto para o diabo. Legal, consegui, roubei, matei e destruí aquilo que Deus colocou dentro dele. Aí Jesus diz, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Olha só, essa vida abundante no grego é zoe. Zoe significa não só existir, é viver na completude e na plenitude, é ser completo. A vida abundante que Jesus nos promete é uma vida completa, ou seja, todas as áreas das nossas vidas têm que funcionar, físico, emocional e espiritual. É uma vida completa da realidade de Deus. É realmente, literalmente, trazer o céu para a terra. Viver o céu aqui na terra. Entender cultura, gente, exige muito esforço. Entender cultura não é uma tarefa fácil. Jesus estava tentando a todo momento ensinar a cultura do reino, mas poucos estavam realmente interessados em aprender. Eu vou ilustrar de uma maneira bem simples para você. Eu usei essa mesma ilustração em uma ministração minha muito tempo atrás, mas aqui vai facilitar a sua vida. Há um tempo atrás eu vi uma entrevista no YouTube, bem interessante, sobre um determinado jogador de futebol brasileiro. Estava surgindo na época, acho que uns 15 anos atrás, Paulo Henrique Ganso e Neymar. Você já ouviu falar desses caras, né? Estava surgindo os dois ali. E na época, diziam muitos que o Ganso estava muito mais preparado do que o Neymar. Tanto que foram cogitados para ir para a Copa e tudo mais. Então, muitos diziam que ele estava mais preparado e tudo mais, só que o que acontece? Nessa entrevista, um outro grande jogador, um holandês chamado Seedorf, um jogador que jogou em muitos clubes no mundo inteiro, diversos países, ele dizia que o Ganso não iria dar certo na Europa. Então, assim, tinha ali cogitação de jogar em vários clubes europeus e tal, e ele falou, esse menino não vai dar certo na Europa. E aí muitos criticaram ele, como assim não vai dar certo, não sei o que e tal. Começaram a criticar, chamando esse europeu de louco, né? Pô, você sabe de nada, o menino é um craque e tal. Resumindo, passou alguns anos, o Ganso foi, bateu e voltou. Não deu certo, realmente, conforme o Seedorf tinha falado. Aí uns 10 anos depois fizeram uma outra entrevista e perguntaram para ele, e aí, por que ele não deu certo? Você falou que não ia dar certo, ele não deu certo. Né? O que aconteceu? Ele falou, gente, é muito simples. Esse menino, ele é extremamente habilidoso. Ele é muito habilidoso. Mas por que ele não deu certo lá? Aí ele foi falar acerca da cultura. Quando fizeram essa pergunta, ele disse o seguinte, o Ganso é muito habilidoso, mas ainda falta para ele alguns atributos para ele poder se dar bem na Europa. Por isso que ele não se deu bem lá. Aí ele vai continuar dizendo, não é qualquer um que se dá bem na Europa. Para dar certo na Europa, tem que entender a cultura. Ele estava ensinando acerca de uma cultura, e muitos criticaram. Porque ele estava enraizado na cultura europeia, jogando em grandes clubes. E ele sabe que não bastava ter habilidade para jogar lá, precisava entender a cultura. Entender a cultura é algo muito profundo. Muitas vezes, a gente não dá valor a essa questão de cultura.
E aí acha que, através da nossa habilidade, a gente vai dar certo. Na cultura do futebol, por exemplo, na cultura italiana, a base ali é sólida na defesa. Então, na Itália, você vai ver, normalmente, as defesas mais sólidas. Os times são fortes na defesa. Né? Tanto é que o último jogador italiano que foi o melhor do mundo, se eu não me engano, ainda foi um zagueiro, né? Não mudou nada, acho que de lá para cá. E faz muito tempo, um zagueiro. Na Europa, o futebol é mais estratégico, é uma coisa mais estudada. Né? Um futebol mais estudado. Na Inglaterra, é um futebol mais rápido, mais dinâmico. No Brasil, pelo menos era o país do futebol, porque agora eu não sei mais nem. Agora a gente sai do Brasil, aí a gente é conhecido, irmão, não quero nem entrar nesse assunto. Vamos para lá, vamos. Então, era o país do futebol, os brasileiros, os habilidosos e tal, e não sei o que, aquela coisa toda. Mas já tem anos que a gente não ganha uma Copa. A última foi em 2002. Se você é bom de matemática, quanto tempo faz? 20 e tantos anos, Jesus do céu. Agora, por que eu estou te falando tudo isso? Porque tudo isso tem a ver com cultura. Então, por exemplo, não é só a grande habilidade que se ganha jogo. Você pega um time cheio de estrela, coloca um monte de gente habilidosa ali, a tendência é não dar certo, porque o ego é lá em cima, aquela coisa toda. Então, o futebol ele passou a ser mais estudado, o jogo agora é mais intenso, não é só habilidade. Aí, o Seedorf vai dizer o seguinte, você pode montar um time com excelentes jogadores, que não entende a cultura, que esse time não vai dar certo. Você pode pegar os melhores, os mais inteligentes, os mais top, e botar tudo para jogar junto, mas se eles não entenderem a cultura, não vai dar certo. E onde eu quero chegar? A maioria de nós cristãos, da nossa geração, vive debaixo de uma crença extremamente mística, uma crença ritualística, achando que a vida cristã, imaginando, as coisas vão acontecer do nada. Tipo, não, Deus vai fazer, porque Deus é Deus, Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai fazer. E não é assim, gente. Deus já te deu um presente chamado salvação, o restante é com você. Se você quer vencer, alcançar o reino, você que vai ter que conquistar. Mais uma vez, o reino de Deus, ele é conquistado à força, tomado à força. Então, o apóstolo Paulo, brilhantemente, vai dizer em Romanos 12:2, não se conforme com este mundo, transforme a renovação da sua mente. Pense de uma maneira diferente para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Paulo está dizendo, precisa entender a cultura do reino, precisa mudar a maneira de pensar. Você vai precisar entender algumas coisas para você conquistar, para você avançar. Então, nesse versículo, Paulo está incentivando os cristãos a não se conformarem com os padrões do mundo, a pensar de uma maneira diferente da maneira do mundo. Ele está trazendo a cultura de reino, falando, existe uma outra cultura a qual nós precisamos aprender. Você precisa se transformar, renovar a sua maneira de pensar, a fim de aprenderem, entenderem a viver de acordo com a vontade de Deus. E ele descreve que a vontade de Deus é o quê? Isso. E isso é o que eu chamo de transformação espiritual. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, você precisa entender um novo estilo de vida. Você precisa entender uma nova cultura, a cultura de reino. Você precisa entender e se adequar. A sua postura agora tem que ser adequada ao reino de Deus. Você precisa entender as leis desse reino, se adequar às leis desse reino, se você quiser viver o que esse reino pode te proporcionar. E se eu e você, se a gente não entender a cultura do reino, assim como a entrevista do jogador, que eu citei aqui para você como exemplo, você não vai ter sucesso na sua vida, as coisas não vão acontecer. Para a gente é mais ou menos o seguinte, se nós cristãos, se a gente não entender a base do cristianismo, o fundamento do cristianismo, a cultura do reino, nós não vamos ter sucesso na nossa jornada. A gente vai viver uma vida e quando chegar no final da vida, a gente vai olhar e falar assim, o que eu fiz da minha vida? O próprio Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos, em Eclesiastes, ele entende que uma vida sem o devido conhecimento, uma vida sem o devido propósito, é uma vida jogada na lata do lixo. Ele diz, a minha vida foi como um vento passageiro. Ele vai entender o propósito da vida dele no final da vida. Para facilitar ainda mais o seu entendimento, voltando para o jogador aqui, você agora é um jogador brasileiro extremamente habilidoso, e tem tudo para dar certo na vida. Amém ou não amém? Amém. Tem tudo para dar certo. E você foi contratado aí por um grande clube europeu para ganhar um grande salário, mas chegou lá e não conseguiu demonstrar a sua habilidade. Porque chegou achando que o seu nível de entendimento sobre futebol era top, que a sua habilidade ia te fazer deitar e rolar. Mas no fim foi uma grande frustração. Assim é a vida de muito crente que não entende acerca do reino espiritual. Assim é a vida de muito cristão. Deus colocou algo dentro do seu espírito para você viver o melhor nessa terra. Deus ele linkou no seu espírito todas as bênçãos do reino na sua vida. E para muitos é chegar no final da vida com aquele sentimento de frustração, e nem no final da vida, em algum momento da sua vida, com sentimento de frustração, de uma vida que não acontece, de uma vida que não vai para frente, porque não descobriu
que você nasceu debaixo de uma cultura espiritual, debaixo da cultura de um reino invisível, e que você vai ter que destravar para esse reino, entender essa cultura. Foi assim na minha vida, e vai ser assim na sua vida, não é diferente. Todos nós precisamos estar aptos, preparados para entender acerca do reino de Deus. Então não adianta só frequentar uma igreja, não adianta só vir cultuar e sem saber o que você está fazendo. Hoje pela manhã, eu tive algumas experiências com Deus, sempre tenho as minhas experiências com Deus no meu tempo de oração, mas é interessante que por muitas vezes, mesmo com o conhecimento que eu tenho, eu fico me perguntando para Deus se eu sei orar da forma correta. É claro que nós aprendemos, né, que oração é você falar com Deus, não é um ritual ensaiado. Mas nós precisamos aprender a orar corretamente, porque Tiago 4,3 diz, ora e não recebe, porque não sabe pedir. Será que aquilo que a gente está pedindo tem agradado o coração de Deus, ou a gente está pedindo para os nossos próprios prazeres carnais? Lembrando que nós somos seres tripartidos, tricotômicos, dotados de corpo, alma e espírito. É no nosso espírito que está ligado o nosso propósito, é no nosso espírito que é a nossa conexão com Deus. Se a gente estiver o tempo inteiro orando pelas coisas da terra, orando pelas coisas da nossa psique, da nossa alma, nós estamos orando errado. Jesus nos ensina a maneira correta de orar. No Getsemane, Jesus faz uma oração. Pai, se for possível, no ápice da sua agonia, afasta de mim esse cálice de aflição. Ou seja, Jesus estava manifestando o desejo da carne dele. Eu não gostaria de passar por essa situação. Eu não estou aguentando. Mas, porém, contudo, que seja feita a tua vontade. Ou seja, aquilo que o Senhor conectou no meu espírito, seja feita a tua vontade. Então a nossa oração deve ser o seguinte: Senhor, destrava no meu espírito a tua vontade, destrava no meu espírito o teu propósito. Eu vou abdicar da minha carne para viver o meu propósito no espírito, porque no nosso espírito está ligado aquilo que Deus tem para nós nessa terra. Então nós precisamos entender isso, senão vai viver uma vida de frustração, não vai conseguir se adaptar à cultura do reino, não vai viver o reino e vai se frustrar. Mas eu estou há 20 anos na igreja, a minha vida não muda. Eu vou a todos os cultos, eu oro, eu canto, eu bato palma, eu me alegro com o Senhor, eu entrego até cesta básica na igreja. Eu faço evangelismo. Faz, e a vida não muda. Por quê? Porque não entende a cultura. É uma pessoa extremamente habilidosa no que faz, excelente e tudo mais, mas não entende a cultura do reino e não vive o reino na totalidade. Então é muito importante, gente. E a gente precisa entender, tem muita gente que também faz uma força tremenda para não entender. Tem gente que faz uma força tremenda para não entender, não quer entender, mas está tudo certo, está tudo bem. Aí tem gente que faz uma força tremenda. Você está não, eu não concordo com essas coisas. Abre o seu coração, fala: Senhor, eu vou abrir o coração aqui, fala comigo. Mas já vem com o coração fechado, parece uma pedra. Não está apto a entender coisas novas, a aprender, a destravar mais o conhecimento. Por quê? Está fazendo uma força para não aprender. Agora, também tem gente que tem muita dificuldade em entender. Mas aí é mais fácil trabalhar, porque se a pessoa tem dificuldade, mas paga o preço para aprender, é mais fácil dessa pessoa um dia aprender alguma coisa. Agora, quando a pessoa não quer aprender, aí não tem o que fazer. Então é mais ou menos assim. Quem quer aprender, vai aprender. Quem não quer aprender, não vai aprender, e ponto final. É simples. Essa é uma tarefa básica. Não estou interessado nesses assuntos. Eu tenho que trabalhar, fazer as coisas para o reino? Não, eu só quero os milagres. Multidão, mentalidade de multidão. Os discípulos: me explica mais, Jesus. Que negócio é esse, essas parábolas? O que o senhor está falando? Eu preciso entender essas coisas aí. E tudo isso, gente, é como a parábola do semeador. A semente é a palavra, e o solo somos nós. A semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo lançada. O solo é o seu coração. Se o seu coração estiver duro que nem uma pedra, a semente não pode dar fruto. Sabia disso? Segundo a parábola do semeador, existem 4 tipos de solo. Diga, 4 tipos de solos. À beira do caminho, o solo com pedras, solo com espinhos e o bom solo. E você está com sono. Sim ou não? Você está falando de um jeito assim, tipo... Sacode o crente do seu lado e fala: acorda, meu filho, minha filha. E daqui a pouco você vai dormir. Fala assim, daqui a 42 minutos, o culto acaba e você vai para casa descansar tranquilo. Se o Espírito Santo não te acordar para orar na madrugada. Amém, né? Boa coisa, boa coisa. Então vamos lá, gente. Mateus capítulo 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e se assentar nele. Enquanto todo o povo ficou na praia, então ele falou muitas coisas por parábolas, dizendo:
o semeador saiu a semear. Enquanto ele lançava a semente, parte da semente caiu à beira do caminho. As aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno com pedras, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque ela não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Fala para a pessoa que está do seu lado, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que Jesus estava falando isso? Porque ele estava pregando para surdo, sim ou não? Diga não. Vamos lá, os detalhes. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Primeiro, Jesus, ele ensinava, mas ele não ensinava pela carne, ele ensinava pelo Espírito. Então Jesus está ensinando pelo Espírito. E aqui Jesus está dizendo, em outras palavras, se não for pelo Espírito, você não vai ter a capacidade de entender aquilo que eu estou tentando te ensinar. Aqueles que têm a compreensão para ouvir o que eu estou ensinando, que compreenda. Jesus está provocando o povo. Mas o povo não se interessa por nada. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. O que é isso, Jesus? Porque o Senhor está falando, a gente nem é surdo. A gente está aqui te ouvindo, a gente está ouvindo. Mas Jesus está dizendo, na verdade, aqueles que conseguem compreender o que eu falo, que compreendam. Mas e se eu não compreendo? Eu vou perguntar. Explica de novo. O apóstolo Paulo pregava, saía das suas viagens missionárias e chegava nos lugares e ele pregava. E a pregação de Paulo, segundo os estudiosos, eram 7, 8 horas ininterruptas. Quanto tempo? 7, 8 horas. Aí terminava a pregação. Sabe o que o povo falava para Paulo? Por favor, prega a mesma palavra amanhã. Ele falava, por quê? Porque eu preciso trazer meu irmão, meu cunhado, meu sobrinho, minha tia, preciso ouvir essa palavra aí. Então o povo queria aprender mais, queria que os seus amigos, os seus parentes também aprendessem sobre aquela palavra, aquela instrução. Então, Jesus ensinando aqui, e o povo está ali, e Jesus está dando uns toques aqui. Vamos, meu filho, interage comigo. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Aí o povo ficava panguando assim, tipo, olhando para a cara de Jesus. Tipo, olha, está aí, mas está aí, em algum lugar. Está aqui, mas o Espírito está em algum outro canto que eu não sei onde é. Está aí sentado, pensando que hora que vai para casa dormir, o que vai comer, como é que vai ser o trabalho amanhã. Se conecta com aqui, agora. Se conecta com a palavra de Deus em nome de Jesus. Então Jesus ensinava, ele não ensinava pela carne, tudo que ele ensinava era pelo Espírito. E ele disse, se não for pelo Espírito, você não vai entender o que eu estou te falando. Se você não vier antes do culto fazer uma oração, Senhor, não sei o que o pastor vai pregar hoje, mas abre os meus olhos espirituais, abre os meus ouvidos espirituais para que eu tenha compreensão daquilo que vai ser ensinado hoje, porque eu preciso aprender, eu preciso levar isso para a minha vida. 1 Coríntios 2,14 diz assim, ora, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entender porque elas não se discernem, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural, ele quer compreensão natural, ele quer lógica, ele quer razão humana, ele não entende como coisa espiritual, ele quer razão humana. Mas por quê? Reino invisível, eu quero razão humana para isso existir. E o reino de Deus, ele é alcançado pela fé. Então nós precisamos ter a fé e entendimento de que existe um mundo espiritual regendo as nossas vidas. Então o homem natural, a pessoa que vive pela lógica, pelos sentidos humanos, essa não consegue compreender nenhum tipo de verdade espiritual. A verdade espiritual é loucura para ela. As coisas de Deus exigem revelação, diga revelação. Não é apenas raciocínio e nem inteligência humana, precisa de revelação do Espírito. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos entender nada da palavra de Deus. Só quem tem o Espírito Santo pode discernir, entender e viver a realidade de Deus. Sem o Espírito Santo a gente não pode absolutamente nada. Agora, Jesus aqui está dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso aqui, gente, é mais ou menos assim, se você estiver em sintonia no Espírito, então ouça com o seu coração. Ele está dizendo aqui, se você estiver ligado em Espírito, você vai entender o que eu estou tentando te ensinar. Por quê? Porque essa verdade não se entende com a mente natural, apenas com o seu Espírito. Você tem que estar conectado no Espírito para entender a palavra de Deus. Se você estiver buscando só na mente do natural, não tem compreensão. Isso aqui vai revelar algo muito mais profundo. Jesus, o Cristo, Deus, ele estava ali em forma, diga, humana, mas também em Espírito, porque ele é 100% homem, 100%, e Deus ele é, diga, Espírito. O povo não estava conectado com Jesus. Por quê? Porque o povo estava ali, buscando seus interesses carnais, os milagres. Eu não disse para você que a multidão seguia Cristo porque ele estava fazendo, literalmente no meio deles, a cura, a multiplicação e um monte de coisas visíveis. O povo estava ali por aquilo que Jesus podia fazer de forma visível.
Jesus, na verdade, estava tentando ensinar, mas as palavras de Jesus não estavam entrando no coração das pessoas. O próprio Jesus ensinando e o povo não estava entendendo, a palavra não entrava no coração. Vamos entender, gente, a parábola do semeador, que vai ficar fácil para você. Nessa parábola aqui, Jesus ensina através do trabalho de um semeador, ok? Então ele estava pegando um agricultor, um homem que ara a terra e que joga ali a semente. Aí ele diz, o homem saiu a semear. Enquanto ele andava, ele lançava as... Imagina, um homem saindo pela terra e lançando as sementes. A semente cai em 4 tipos de solo. Quem era o semeador? Quem era o semeador? Vira para o crente que está do seu lado e fala assim, Jesus estava falando dele mesmo. Jesus era o semeador. Jesus está contando uma história sobre ele mesmo para o povo. Ele está falando, então, tem um agricultor aí que está tentando semear numa terra. Mas ele está encontrando 4 tipos de solos, 4 tipos de corações. O coração com pedra, e ele está falando, aquele que não dá para a raiz se firmar. Então Jesus, ele é o semeador, ele mesmo o semeador do reino, que veio do reino de Deus semear no reino da terra, trazer uma nova cultura. E aí ele vai dizer, eu sou o agricultor, sou eu que lanço a semente. Qual é a semente, gente? Palavra. E qual é o solo? Nosso coração, coração das pessoas. Então Jesus está falando, eu sou o semeador. Jesus estava falando dele mesmo. E ele vai dizer, tem 4 tipos de solos que são representados por 4 tipos de pessoas. Primeira pessoa, primeiro solo, são as sementes que caíam à beira do caminho. Diga, beira do caminho. É os beira do caminho. É esses que a semente não penetra a terra. As sementes são pisadas e comidas por passarinhos. Porque a boa palavra não entra no coração, se perde no meio do caminho. O que esse solo representa? Pessoas que ouvem, mas não creem na palavra de Deus. Até ouve, mas está tão desconectada que não dá nem espaço para acreditar. E aí o que acontece? João capítulo 10, parte A. O ladrão vem para roubar, tirar todo o seu entendimento da palavra. Você já está desconectado, ficou fácil para ele. Isso aí não precisa nem trabalhar muito, porque você já fez todo o trabalho. Na neurociência, a gente pode dizer que a palavra, para esse tipo de pessoa, não passa do cérebro primitivo. Trava na primeira parte do cérebro. Olha só que interessante, tá? Na neurociência, diz que o nosso cérebro é trino, também trino. Olha só que interessante. Assim como os nossos seres humanos, corpo, alma e espírito, o nosso cérebro é dividido em 3 partes. Diga, 3 partes. A primeira parte é o cérebro primitivo. Ou seja, é onde entra a parte de instinto de sobrevivência. É literalmente respostas automáticas sem raciocínio. É luta ou fuga. Você enfrenta uma situação difícil, ou você corre ou você luta. Pronto. Isso é instinto primitivo. É onde você faz as coisas sem raciocinar. Sabe, quando a pessoa faz num estalar de segundos e, puxa, por que eu fiz isso? E aí ela pode prejudicar a vida dela inteira, porque você não raciocinou antes de fazer. Gente, isso aqui é muito simples. Casal, por exemplo, está no meio de uma briga, de uma confusão. No trânsito, vamos lá, para o trânsito, vamos lá. Você é meio esquentadinho no trânsito. E aí, o diabo sabe que você é esquentado. E o diabo sempre vai trabalhar onde? Nas suas, diga, debilidades. Aí você é esquentadinho no trânsito. Aí sempre vai ter um cara para folgar com você no trânsito, porque ele sabe que você é esquentado no trânsito. Aí, se você responde de maneira automática, você vai tomar uma fechada e devolver uma fechada. O cara vai te mostrar o dedo, você vai mostrar o dedo. Sim ou não? É assim ou não é? Agora, se você para 2 segundinhos e respira, a sua resposta já não é mais automática. Você raciocinou, você falou, opa, pera. Sei lá o que esse cara está querendo fazer. Eu tenho família, eu quero voltar para minha casa. Ou seja, você passou por essa primeira etapa cerebral. Você passou literalmente por essa primeira parte, que é o cérebro primitivo, o instinto de sobrevivência, matar ou morrer. Biblicamente dizendo, a pessoa está tão presa na sua carnalidade, que nada no espírito lhe atrai interesse. Não passa, de jeito nenhum. A palavra vem, mas não entra, de jeito nenhum. Não acessa nem as emoções. Segundo solo, diga, segundo solo. Esse solo é o que a Bíblia diz, solo com pedras. Aí o semeador lança a semente, cai no solo, pedra, não tem terra. Isso brota rapidinho, mas logo morre porque não tem raízes. A planta não se firma porque ela não tem raízes.
esse solo representa as pessoas que aceitam a palavra de Deus com alegria, mas não têm perseverança e acabam abandonando a fé. Gente, isso acontece muito. A pessoa vem animada, empolgada, aceita Jesus, uau, agora minha vida vai. Só que ela não forma raiz, ela não dá tempo ao tempo, não deixa, a raiz começar a frutificar, ela quer resultado, ela quer fruto. Tem gente que quer fruto, mas não entende que na lei da semeadura, você planta e espera o tempo para colher. E normalmente o tempo ele é bem demorado. Não são coisas automáticas, eu lanço uma semente ali agora e já estou colhendo o fruto disso. Isso demora. Então você lança a sua semente, a Bíblia diz, continua lançando a sua semente, e lança a sua semente, para que uma hora você venha colher. E quando você estiver colhendo, não pare de semear, para que você possa colher ainda mais. Agora, quem quer resultado imediato, lança a semente, viu que não deu resultado? Estou fora. Esse segundo solo aqui, é o solo que as pessoas não firmam a raiz, não se firma num lugar, são pessoas nômades, vai para um canto, vai para um outro, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, não para em nenhum lugar. Acontece uma coisinha, aí já não consegue mais parar na igreja, tem que ir para outra. Aí vai na outra, só que não entende que ela está se desenraizando do solo. E aí quando você é plantado no novo solo, sabe qual é o processo? Morre primeiro para nascer de novo. Entenda bem isso em nome de Jesus. Todo o movimento tem que ser dado conforme a direção de Deus. Se Deus não está na direção, se Deus não te dá a direção, não faça. Eu tive a oportunidade hoje mesmo, no meu tempo de oração, eu estava olhando, por incrível que pareça, eu parei e fiquei olhando para as minhas 3 palmeiras. Eu tenho 3 palmeiras imperial na minha casa, que eu mesmo plantei, eu mesmo assim, eu comprei, eu fui lá, eu quero nesse lugar e tal, e demorou muito para elas começarem a ter vida. Então, plantou, e eu fiquei até bravo com o cara, porque passou uns 6 meses assim, eu liguei para ele e falei, morreu tudo aqui, cara, não sei o quê. Ele, calma, plantou agora. A raiz tem que firmar, a raiz tem que reconhecer o solo, você tem que botar água todo dia, você tem que jogar adubo, e tem que fazer não sei o quê. Eu falei, é esse trabalho todo, irmão? Ele, pastor, é assim. Eu falei, já entendi, tá bom. Só que hoje, elas estão lindas, maravilhosas, o tronco gigante, toda cheia, coisa mais linda. Amanhã eu vou fazer uns stories, vou postar para vocês verem. Estão lindas, mas é um processo. Aí eu tenho mais 2 na parte de cima da casa. A parte de cima da casa, comprei as 5 no mesmo fornecedor, segundo ele veio da mesma fazenda, do mesmo lugar. As 3 de baixo estão lindas, maravilhosas, e a de cima ainda não desenvolveu. E o mesmo adubo, o mesmo tudo, não desenvolveu ainda. Está querendo desenvolver. Mas se você olhar uma e olhar a outra, você vai falar, não é a mesma. Porque uma está grande, bonita, cheia de folha, e a outra está querendo ainda nascer. São 2 solos diferentes. E precisa entender isso, aí é plantado, aí tem o tempo certo. Então, aqui é literalmente isso. Se não formar raiz, nunca vai dar fruto. Se não fincar raiz, não vai dar fruto. Aí aqui, são pessoas que têm apenas, essas pessoas, solo com pedras, são pessoas que têm apenas uma reação emocional ao Evangelho. É gente que não quer compromisso com Deus e com a presença. Toda a experiência com Deus, dessa pessoa, é baseada em quê? Em emoções e sentimentos. A pessoa vem, ela sente um arrepio, ela chora, e vai embora para casa e parou, acabou. Aí durante a semana não tem um tempo de oração, não tem leitura da palavra, não tem busca, aí volta no domingo. Aí chega no domingo, aí canta uma canção que vai no coração dela. O louvor vem, canta aquela canção. Aí a pessoa chora que só chora. E aí vai embora e continua a mesma. A neurociência estuda esse tipo de gente, sim ou não? Sim. Essa pessoa aqui, a neurociência diz que é a pessoa que aceitou a palavra, mas apenas de maneira emocional. Ou seja, só acessou o sistema límbico dessa pessoa. Ou seja, a palavra acessou um pouquinho mais profundo que a primeira, no cérebro, mas ainda é superficial. Por isso, a palavra não germina, não dá fruto. Aí vem o terceiro tipo de solo, o terceiro tipo de pessoa, que é o oposto do segundo. Agora é um solo com espinhos. O texto diz, as sementes caem em solo com espinhos e brotam, mas os espinhos sufocam as plantas e crescem até certo ponto, mas depois ela morre. Quem é essas pessoas, gente? Esse solo representa as pessoas que têm muito entendimento intelectual, gente inteligente. Os fariseus foram esses solos. Um ou outro, por exemplo, Nicodemos, entende Jesus, ele fala assim, esse cara tem um negócio diferente. Está todo mundo dizendo que ele é só um profeta, Não, ele é diferente. Como é que ele chega aqui no templo, derruba as mesas, dá chicotada em todo mundo e ninguém toca nele?
alguma coisa tem de diferente nele. E aí Nicodemos sai escondido para procurar Jesus, para entender o que Jesus carregava. Ele fala, o que você é? O que está acontecendo aqui? Então tem muita gente com muito conhecimento até da palavra, conhece a palavra, mas não querem compromisso com o evangelho. Aí dão mau testemunho por onde passa, no trabalho, em casa, no colégio. Tem a palavra na mente, mas o evangelho não transformou o coração. Então olha só que interessante, a palavra está na mente. Tem gente que conhece a palavra. Esses dias eu entrei tem um tempo eu entrei num Uber, e o cara começou a conversar comigo, eu nem falei que era pastor, nada, ele começou a falar, e aí eu falei que era cristão, acho que ele perguntou, sei lá, o cara conhecia a palavra, mas aí só contava a desgraça da vida. Estou desempregado, tem que fazer Uber para tirar um dinheiro, e não sei o que, eu fiquei olhando para ele assim, deixei ele falar, falou. Então tem muita gente que intelectualmente é muito inteligente, tem um conhecimento da palavra assim, sobrenatural, mas não sabe o que fazer com isso. Até tem o conhecimento, mas o evangelho não entra no coração, não transforma o coração. Aí, essas pessoas são aquelas pessoas que não priorizam o evangelho. A sua prioridade está nas coisas materiais, nos prazeres carnais, nas riquezas materiais. A neurociência explica também esse tipo de pessoa. A pessoa que recebeu a palavra, ativou seus sentimentos em determinado momento, se apaixonou pela palavra, mas logo racionalizou demais. Esse acessou a terceira parte do cérebro, que é a mais profunda, que é o neocórtex, que é a parte do cérebro responsável pelo pensamento racional. É a pessoa que vai racionalizar tudo, que vai planejar, que vai tomar decisão, é literalmente essa parte do cérebro. Então, até aqui, a semente, ela não vingou, porque tudo isso está ligado na natureza humana. É a sua parte humana, alma, carne. Parte física, alma, intelecto. Não atingiu o espírito, por isso não tem mudança. Por isso a nossa oração deve ser, Senhor, eu preciso sentir no meu espírito, eu preciso de travar no meu espírito. Não adianta eu conhecer a palavra, ser um conhecedor da palavra, mas o meu espírito está vazio, meu espírito está fraco. E aí por fim a gente tem o quarto solo, que Jesus intitula como solo bom, diga solo bom. No solo bom, o texto diz que a semente cai e dão frutos a 30, 60 e 100 vezes mais. Esses solos são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, entendem a palavra de Deus, praticam a palavra de Deus, e por entender e praticar, elas colhem os frutos. Esse a neurociência não explica, porque esse aqui já passou do limite da ciência, esse acessou a dimensão do espírito. Então a ciência vai até onde a nossa natureza humana tem a capacidade de entender, a partir daí é só pela fé. Esse solo, que dá frutos a 30, 60 e 100 vezes mais, a ciência não consegue explicar. Esse, na verdade, que a ciência não explica, esse aqui subiu de nível. Somente no nível do espírito que você pode entender, colher os frutos dele. A 30, 60 e a... Gente, você precisa entender o impacto do reino invisível aqui no mundo visível. Você precisa entender isso, você tem que ansiar por isso, orar por isso. O mundo espiritual, na verdade, ele é muito mais real do que o mundo físico. O mundo espiritual é muito superior, é muito mais poderoso do que a realidade do natural. Olha só, Hebreus 11:3 diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que tudo que é visível veio a existir das coisas invisíveis. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que tudo que existe na terra existe na realidade do céu. Ou seja, que é uma cópia do que existe no céu. E só quem aprende a interagir com o mundo espiritual pode transformar a sua realidade aqui no mundo físico. Só quem aprende a interagir, diga, interagir. O segredo está aí. Esse é o segredo, a interação, a maneira como você interage com o mundo espiritual. Deixa eu te perguntar, você tem interagido com o mundo espiritual no seu dia a dia, sim ou não? O que é interação com o mundo espiritual? O que mais? Oração, leitura da palavra, obediência, dízimos, ofertas, louvor, adoração. Lembra do que eu falo aqui sempre no culto? A primeira parte do culto é a parte onde a gente provoca o céu, e a segunda parte onde o céu responde às nossas provocações. Gente, se nós cristãos, se a gente não aprender a interagir... eu vou te dar um livro aqui legal, vou te indicar um livro legal. A Quarta Dimensão. Leia esse livro, ok? Esse livro, se não me engano, no capítulo 9, vai falar sobre a realidade do reino invisível no mundo físico e tudo mais, não sei o quê. Então, assim, leia. É muito do que eu falo aqui, só que ele tem uma outra forma de linguagem e tudo mais, mas é muito parecido com o que eu falo. Então, é importante essa interação com o mundo espiritual. Você precisa aprender a interagir com o mundo espiritual. Se você não interage com o mundo espiritual, como é que você quer viver a realidade do mundo espiritual aqui na Terra?
Sem a devida interação com o mundo espiritual, crente, acorda lá, sai correndo para o seu trabalho e vive uma vida cachorro correndo atrás do rabo, volta para casa cansado, dorme, e você não interage um minuto do seu dia com o mundo espiritual. Desculpa, mas pode falar a verdade? Você está trabalhando como um bobo à toa. Você vai cansar. Pode até conquistar alguma coisa, mas você vai ver que isso é enfadonho. Leia Eclesiastes, que você vai entender um pouquinho do sentido da vida. Leia Eclesiastes e você vai entender um pouquinho. Nós já fizemos a série Eclesiastes no Evolução Diária. Estuda lá. Pastor, eu não gosto de ler a Bíblia porque eu não entendo sozinho. Estuda a Evolução Diária. Paga o preço, meu filho. Conquista o reino. O reino é conquistado à força. Estudando, orando, jejuando, buscando a presença de Deus. Né? Determina na sua agenda um tempo para falar com Deus, para interagir com o mundo espiritual, interagir com Deus, orar, ativar no teu espírito aquilo que Deus tem para você. Segue esse conselho. Hoje eu falei com algumas pessoas, estavam conversando comigo, eu falei, acho que foi a pastora falou, não, você falou um negócio para mim e tal, eu não quis fazer, mas agora eu fiz e deu certo. Eu falei, é mesmo? Você fez e deu certo? Gente, eu não sou o sabichão, não sou o dono da verdade, não. Eu tenho dedicado a minha vida ao longo desses últimos 13, 14 anos para estudar a Bíblia, estudar o comportamento humano. Eu tenho vivido a realidade do reino na minha vida, e o que eu estou te ensinando aqui não é filosofia barata, não é teoria, eu estou te tentando ensinar a prática daquilo que eu aprendi através do meu interesse pelo reino de Deus, sempre um rapaz muito interessado, com muita vontade de aprender, né, com muita dificuldade em aprender a Bíblia, mas com muita vontade de aprender, e eu descobri a realidade do reino, eu descobri, comecei a praticar, é claro que não foi do dia para a noite que o resultado veio, mas o resultado chegou, porque eu fui perseverante na palavra, eu estudei, eu me desenvolvi, e eu corri atrás, eu não parei, e mesmo não tendo tempo, porque eu não sou pastor a vida inteira, eu sou pastor da EVA há 6 anos, um ano antes de ser pastor da EVA, eu fui ordenado a pastor na Igreja Batista da Lagoinha, meu ministério tem 12 anos no total, então eu tive uma vida normal, como qualquer outra pessoa, como você. Sair cedo para trabalhar, ir para a faculdade, voltar para casa, né? Vivi um bom tempo da minha vida, essa vida cachorro correndo atrás do rabo que eu falo para você, uma vida de muita dificuldade, né? de trabalhar e chegar no final do mês, não ter o mínimo suficiente para viver uma vida digna, porque vivi ali pela razão, a razão da minha existência humana, né? Os meus questionamentos. Chegou uma fase da minha vida, fui muito questionador, sentava mais para questionar do que para aprender, e quebrei bastante a cara, e glória a Deus por isso, porque ali eu tive que entender que não adiantava ficar questionando, eu precisava parar para aprender a abrir meu coração, porque eu estava sendo um solo, né, que não estava colhendo fruto da semente que estava sendo plantada, porque o coração era fechado para os questionamentos, né? E aí chega o tempo que a gente começa a aprender, e a gente começa a colocar em prática, e a gente abre os nossos olhos para uma nova realidade, entende que existe uma nova realidade. Então aí eu aprendi a não sair mais de casa sem antes fazer uma oração, guardar minha casa, minha família, guardar o meu dia, porque a gente sabe que a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e se não é Deus nas nossas vidas, quem somos nós? E aí a gente vai destravando a nossa maneira de pensar, e vai buscando, e Deus vai se revelando através do Espírito, e a gente vai tendo entendimento, vai tendo acesso, né? Eu tive acesso à oportunidade de ouvir grandes homens de Deus, que me direcionaram no meu ministério, aprendi, e estou replicando algo que, se você tiver a coragem de colocar em prática, eu tenho a certeza de que você vai colher. Agora, precisa acreditar e colocar em prática. Precisa acreditar, ver os frutos e colocar em prática. Então, aprender a interagir com o mundo espiritual é a maneira que vai transformar a sua realidade aqui no mundo físico. Se você puder, em nome de Jesus, não deixe com que a voz das suas emoções, os seus pensamentos, seus sentimentos, ou a voz do diabo mesmo, cale aquilo que você está aprendendo aqui nesse lugar, em nome de Jesus, porque muitas vezes a gente se fecha e não vive aquilo que Deus tem preparado para nós. Deus nos planta num lugar, muitas vezes a gente, para ser confrontado também, né, confrontado naquilo que Deus quer nos moldar, naquilo que Deus quer trabalhar. Pessoas excelentes são exigentes, tá? Você nunca vai conviver com uma pessoa excelente que não seja exigente. Pessoas excelentes, por natureza, são extremamente exigentes, não aceitam nada menos do que a extrema excelência e o zelo pelas coisas. Isso é muito bom para nos impulsionar para um próximo nível, para subir de nível, para sair do meio da multidão, para sair do meio do senso comum,
das pessoas comuns, né? Acessar um nível diferente, desenvolver o que Deus colocou dentro de nós para que a gente possa fazer aqui nessa terra. Então, interagir. Eu quero terminar a minha fala dessa série dizendo: aprenda a interagir com o mundo espiritual em nome de Jesus. Reserve um tempo da sua vida para interação com o mundo espiritual. Tá? Quando eu digo interação, é oração, é dízimo, é oferta. Aprenda, seja intencional. Nós temos uma série no Insta da igreja chamada Uma Vida Intencional. Aprenda a ser intencional no que você faz, crente, em nome de Jesus. Aprenda, entenda, estude e seja intencional. Estuda, antes de criticar, estuda. Porque basta, né, o diabo tentando roubar as suas bênçãos, usando pessoas. Você está lá na igreja agora entregando seu dinheiro lá, está dizimando, não sei o que, você ficou doido e tal. Irmão, deixa para lá, vai estudar acerca do princípio. O dízimo é um princípio espiritual. É um princípio espiritual. Malaquias diz que quando nós dizimamos, Deus ele nos protege as nossas finanças contra o devorador. Existe um espírito maligno, um devorador, que entra. A maneira dele atuar na vida das pessoas é devorar o que a lavoura, a colheita daquela pessoa, é não deixar você usufruir do fruto do seu trabalho. E o dízimo é um princípio espiritual para você proteger as suas finanças. Aí o crente está na igreja. Só que olha, a Bíblia nos ensina que dízimo é primícia. Primícia. Aí o crente está na igreja. Aí ele faz todas as contas primeiro. Falta de fé. E aí não sobra para o dízimo, é claro, porque você não teve fé. E aí como é que você quer romper no mundo espiritual se você não teve a fé necessária para entregar para Deus o que é de direito? E aí, a partir dos 90% que chega para você, que é o conceito de mordomia, você viver muito bem a partir disso. Princípios espirituais. Agora, não faça também por obrigação, em nome de Jesus. Estude sobre o assunto. Tem dúvida? Pergunte, aprenda, estude para que você possa fazer da maneira correta. Você sabe, pastor Vitor, como funciona aqui, eu te ensino. Pastora Vanessa, pastor Fernando, os pastores sobem aqui para ministrar dízimo e oferta. Ensina o povo. A gente nunca apelou aqui, nunca vamos apelar. Gente, esse mês não tenho dinheiro para pagar aluguel, vamos ajudar. Nunca aconteceu, em nome de Jesus. E enquanto Deus for o Senhor da casa, que se depender de mim vai ser para sempre, a gente nunca vai precisar apelar por dízimo, por oferta, por não sei o quê, para ter dinheiro para pagar a conta. Porque graças a Deus a gente tem. Você está entendendo isso em nome de Jesus? É ensinar a nova realidade, a realidade de reino, a realidade onde você nasceu. Só que o inimigo está tentando te cegar desde o primeiro dia do seu nascimento para você não viver a realidade do reino de Deus na sua vida. Oferta, gente. Se você entender o princípio da oferta, você nunca mais vem a um culto sem apresentar uma oferta diante do altar. A oferta ela tem o poder de abrir portas espirituais ao nosso favor. A oferta literalmente, o que a Bíblia diz, trazer à existência as coisas que não existem como se elas existissem. A oferta ela tem o poder de desatar nó, de destravar milagre, de destravar a palavra profética. A oferta destrava a nossa vida no físico através do espiritual. Ou seja, a oferta é uma ferramenta física, uma maneira de você interagir com o mundo espiritual. Crente, em nome de Jesus, está passando por alguma dificuldade, alguma luta, seja mais intencional, vou repetir. Intencional na sua oração, intencional na sua oferta, está lá no seu trabalho, aí você tem uma promoção lá, vamos exemplificar, está empacado, o negócio está empacado, usa a ferramenta que você tem para destravar. Senhor, eu quero ofertar hoje diante do seu altar, por aquela promoção que não sai, foi prometido mas não saiu ainda. Por que não sai? Porque vem uma batalha espiritual para travar a tua vida. Porque, deixa eu te falar um negócio, em nome de Jesus, para de ser menino e menina na fé, infantil, bobinho. Porque toda vez que você der um passo de fé, o diabo vai dar um passo também de contra-ataque. Toda vez que você for começa, se levanta em oração para você ver. Fica pensando que você vai ver anjinho. É assim mesmo. É só você falar, vou me levantar em oração. Vou marcar um tempo, um horário exclusivo para interagir com o mundo espiritual. Se prepara que o chicote vai estralar. O diabo vai se levantar. E está tudo certo. Porque o papel dele é esse mesmo, é tentar te barrar, te travar, te parar, te manter ali preso, estagnado no natural. Toda vez que você se levantar espiritualmente, o diabo ele vai vir com oposição. É só você colocar o pé, é só você tomar uma atitude que vem oposição.
mas está tudo certo. Ou seja, você precisa ser estrategista e entender que se tem oposição, quer dizer que você está mexendo com o mundo espiritual. O mundo espiritual maligno está ali, ó, se contorcendo contra você. Não, você não vai entender isso não, eu vou te fazer desistir. E aí você é fraco e cai e desiste. Você entendeu por que você tem que continuar, perseverar, seguir firme, seguir forte ali na presença de Deus? Se levantou em oração, vai, irmão, não para não. Se levantou, vai até o fim. Então a gente precisa aprender a interagir com o mundo espiritual. A mulher faz um quarto no andar de cima para o profeta. O profeta caminhava muito, aquela coisa toda, ela dava a comida. Ela decide fazer um quarto. Aquele quarto que ela construiu para o profeta foi uma interação com o mundo espiritual. Mais à frente o texto diz que o filho dela morre e ela põe na cama do profeta. E vai buscar o profeta e o profeta ressuscita. Ou seja, ela estava construindo um quarto de milagres. Porque quando a gente coloca o nosso material para servir o espiritual, automaticamente o espiritual começa a servir o nosso material. Quando a gente começa a servir a Deus, a nossa vida, os nossos recursos, a gente coloca à disposição do reino, você está emitindo sinal para o mundo espiritual, você está interagindo com o mundo espiritual. Qual é a resposta do mundo espiritual? Já que você está interagindo, está me buscando em favor, eu vou derramar o favor sobre você. Então, se você quer viver a realidade do reino invisível, você precisa aprender a interagir com o reino invisível. Começa pela oração. Começa pela leitura da palavra. Começa com a oração. Pastor, eu não entendo a pá, vai para a evolução diária que eu estou mastigando para você. Já tem uns 15, 16 livros que a gente já estudou. Vai lá, comece a estudar, um por dia. Mas você tem que ser disciplinado. Fala para o quem está do lado, você tem que ser disciplinado, irmão. Tem que ser disciplinado. Coloca na sua agenda, todos os dias estudar um capítulo da Bíblia e tirar 10 minutos de oração. Pô, 10 minutos é oração para preguiçoso. Dá, né? Pastor, eu não tenho tantas palavras assim. Põe um louvor lá, pega uma caixinha Bluetooth, põe um louvor, fica adorando a Deus. Pastor, mas se eu ficar ajoelhado eu vou dormir. Não ajoelha, anda pela casa. Irmão, é isso aí. Anda pela casa, vai orando, vai falando com o Senhor. Aí não tem mais palavra, então canta. Prega para você mesmo. Aprende a pregar, sei lá. É interação com o mundo espiritual, fala com Deus. Fala, Senhor, me ensina a orar, Senhor. Eu não sei orar direito, mas me ensina. Quero falar umas palavras bonitas para o Senhor. Aí você tira um tempo de qualidade. A gente já falou sobre tudo isso. Se você vir na igreja, quarta-feira, dá uma sorte para a sua vida você vir para a igreja. Fala para quem do seu lado, se você vir para a igreja quarta-feira, vai dar uma sorte para você. É claro que eu estou brincando com você, né? Mas isso vai ser muito bom para a sua vida. Em uma das nossas séries eu ensinei as 5 linguagens de amor de Deus. Uma das linguagens de amor de Deus é tempo de qualidade. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você tem dado tempo de qualidade para Deus? Não precisa responder não, fala, não precisa responder não. Guarda para você, porque essa foi o Espírito Santo que mandou perguntar. Você tem dado tempo de qualidade para Deus? Ou você só lembra de Deus quando você precisa de alguma coisa? Ô Deus, estou precisando aí, hein? Domingo eu falei que você tem que ajustar a sua postura com a promessa de Deus para a sua vida. Você tem que ajustar a sua postura na sua vida espiritual. Você tem que dar um tempinho de qualidade para Deus. Deus tem tocado muito no meu coração, eu falei isso já algumas vezes, mas eu estou vivendo uma fase muito linda com Deus, sabe? Deus, Ele tem tocado muito no meu coração. Deus me acordou 2 vezes na mesma semana para orar na madrugada, mas uma experiência que eu nunca vivi na minha vida. Porque todas as vezes que Deus me acorda na madrugada é debaixo de batalha espiritual. Tendo sonhos ali, expulsando demônio, aí eu acordo para expulsar, né? E aí, há um mês atrás, eu tive 2 experiências seguidas na mesma semana de Deus me acordando, assim, na calma, na paz, né? E aí, eu comecei a falar com o Senhor, e eu falei, Senhor, se tiver algo bem específico que o Senhor quer, me fala. E aí, eu comecei a acordar na madrugada, e comecei a ver alguns horários, Aí teve um horário que me deixou mais tranquilo ainda, em paz. Aí eu acordo todos os dias, às 5h30, e desço para orar, e vejo a luz do dia, o sol nascer, né? O dia nascer, falando com Deus. Isso tem colocado muito forte no meu coração. Deus tem falado muito forte, é isso que eu preciso, meu filho, um tempo de qualidade. É tempo de qualidade. Por quê? Poderia ser depois que eu acordo? Poderia, mas a casa já está cheia. Aí chega a mulher que vai limpar a casa, aí o cachorro late. Então é um horário que não tem nem barulho, não tem ninguém. Aí eu tenho meu tempo ali, 30, 45, 50 minutos, 1 hora com Deus, tempo de qualidade. Um tempo de sacrifício e um tempo de qualidade. Ou seja, prioridade e sacrifício. Por quê? Acordar no meio da madrugada.
Aí depois você, poxa, eu vou tentar, aí você não consegue mais dormir, aí foi. Aí você já mexeu no seu sono. Então tem que ter um sacrifício. Porque o reino de Deus, ele é tomado como? Eu sei que tem gente então falando aí, pô pastor, você acorda às 5h30, às 5h30 eu já estou trabalhando, né? É assim. O reino de Deus, ele é tomado à força. Eu também já tive que acordar muito às 5h30 e chegar em casa à meia-noite. Mas eu preciso falar isso para vocês. Depois que eu entendi acerca do reino espiritual, do reino invisível, as coisas mudaram. Hoje eu tenho... Que palavra eu posso usar? Hoje eu tenho o privilégio de ter, pelo menos até o meio-dia, quer dizer, mais um pouquinho, até 1h da tarde, eu tenho a minha manhã para mim e para minha família. Hoje eu tenho esse privilégio. A minha vida sempre foi uma vida de acordar às 5, 5h20, 5h15, e trabalhar, voltar para casa meia-noite. Né, como eu sempre disse, eu não vi as minhas filhas pequenininhas, e aí de vez em quando a Vanessa mostra uns videozinhos delas, aí eu vou lembrando um pouquinho do que está na memória. Hoje eu tenho o privilégio de começar a minha vida a partir da 1h da tarde. Eu tenho o privilégio de todos os dias tomar café com a minha esposa, todos os dias sentar com a minha esposa e com as minhas filhas para almoçar. Isso é um privilégio de quem acessou o reino de Deus. Isso é um privilégio de quem entendeu o reino de Deus, de quem vive debaixo do favor e do governo de Deus. Eu estou tentando te ensinar algo que eu acessei, que é uma realidade boa, perfeita, agradável. Eu posso cuidar de mim, eu faço a minha aula de inglês, eu vou para a minha academia, eu tenho meu tempo com Deus, e eu procuro aproveitar esse tempo comigo mesmo, porque esse é o tempo de eu me encher. E aí depois, período da tarde, eu vou, e aí minha jornada vai até 10h da noite. Mas eu tenho o privilégio hoje, da metade ali do meu primeiro período da manhã até meio-dia, 1h da tarde, cuidar de mim e da minha família. Um privilégio conquistado com muito esforço no reino de Deus. Não veio de mão beijada. Não caiu no meu colo. Não sou herdeiro de família rica. Foi um privilégio conquistado. Esse mesmo privilégio você também pode conquistar em Cristo. Se doando pelo reino, entendendo o reino, cumprindo princípios espirituais. Olha, em nome de Jesus, essas 5 ministrações acerca do reino invisível tem que ser um manual de vida para você. Se eu fosse você, eu assistia tudo novamente, anotava todos os códigos e começava a colocar em prática. Se você fizer essa lição de casa, mas fizer com coração, daqui a pouco você vai estar vivendo os mesmos acessos. Porque o reino de Deus é um acesso, é favor de Deus. Sabe, quem é empresário aqui? Levanta a mão. É fácil ser empresário, sim ou não? Não, né? Agora, e o empresário debaixo do favor de Deus? As coisas mudam, né? Quando você está debaixo do favor de Deus, você não precisa sair correndo, se matando, lutando com concorrência para fechar um contrato. Eu, como empresário do reino, porque você é empresário, você tem que ser empresário do reino, ok? Não é empresário para você, é para o reino. Eu cansei de fechar contratos muito mais caros do que os meus concorrentes e não abaixar 1 centavo. Mas o favor de Deus me alcançar e a pessoa falar, eu não sei porquê, mas eu senti tanta confiança em você, eu quero fechar com você. Tinha coisa que eu não entendia, eu chamava minha esposa e falava, acabei de fechar esse contrato. Olha os orçamentos dos concorrentes. Era quase o dobro do preço. E a gente fechava. Por quê? Nós estávamos cumprindo ali, fazendo debaixo do reino de Deus, né, cumprindo princípios espirituais e colhendo as promessas de Deus. Então experimenta interagir com o mundo espiritual. Experimenta. Começa a colocar como prioridade. Prioridade. Um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra. Começa a colocar como prioridade. Coloca a tua casa em ordem, os teus dízimos. Coloca como prioridade vir à igreja e fazer uma oferta. Dê nome a essa oferta. Pastor, de onde você tira esse negócio de dar nome à oferta? Simples, da Bíblia. A Bíblia diz que Ana, ela faz uma oferta. Todos os anos ela ia a Siló. Ofertar. Ela ofertava, ia com o coração. A intenção dela era ter um. Mas quando ela abre a boca, entrega uma oferta e diz, Senhor, essa oferta é para que o desejo do meu coração seja realizado, e esse desejo estava alinhado com o plano de Deus, porque ela diz, eu vou entregar esse menino no altar. Ali Deus percebe uma mulher de oração que perseverou para ter aquele filho. Deus precisava de um profeta que prestasse, de um sacerdote bom, porque os que tinha estava tudo corrompido. Aí Deus fala, o filho dessa mulher vai dar coisa boa.
E ela dá uma oferta chamada Samuel, e Deus entrega ela a Samuel. E a Bíblia diz que quando ela recebe Samuel, ela vai entregar Samuel no altar, ela entrega mais 5 ofertas. E dessas 5 ofertas, Deus provê mais 5 filhos para ela. Nós precisamos aprender a interagir com o mundo espiritual. Então seja mais intencional em nome de Jesus. Isso é aprender a desenvolver a sua consciência espiritual. Você tem uma consciência espiritual, sabia disso, em nome de Jesus? Só que você só deixa te dominar a sua consciência natural. Você precisa desenvolver essa consciência espiritual, que você é um ser espiritual, que habita num corpo físico, mas você tem que ter essa consciência no espírito. Você precisa aprender a usar a sua fé. Você sabia que a fé é como um músculo que precisa ser treinado para ser desenvolvido? A fé é um músculo, no bom sentido da palavra. Você precisa treinar a sua fé todos os dias para você desenvolver. Todos nós nascemos com fé, um nívelzinho raso de fé. Emuna, fé. Todos nós temos uma fé, acreditamos. Mas você tem que subir essa fé de nível. Subir para Bitarrom, confiança plena no Senhor. A fé do rei Ezequias, que mesmo diante de um cerco do inimigo, não se apavora. Rasga suas vestes, proclama um jejum e convida o exército não para guerrear no mundo físico, mas para orar no templo. E orando no templo, Deus envia um anjo e vence uma batalha que ele nem precisou lutar. Tem muita batalha que você está lutando, porque você não sabe interagir com o mundo espiritual. Está lutando a batalha com a força do seu braço, e eu vou te falar uns negócios aqui. Irmã, vai vencer não. Enquanto você não subir de nível, essa batalha não vai ser vencida. É no nível da fé. É profetizando a palavra. É alinhar a sua postura, profetizar. Você tem profetizado a palavra dentro da tua casa? Ou na hora que vem uma luta, em vez de você profetizar, você já desiste, não vai dar certo mesmo. Profetiza a palavra na tua casa, crente, em nome de Jesus. Visualiza. Olha, qual é a dificuldade? Ah, pastor, a dificuldade é que minha esposa não quer vir para a igreja, eu venho sozinho. Então você vai visualizar ela sentar. Pastora Lúcia, foi assim ou não foi? A senhora não guardava um lugar para o pastor Severo? E aí, cadê o pastor Severo? Não está do seu lado hoje, mas ele está ali. Cadê o pastor Severo que eu não estou vendo ele? Ah, está ali. Pastora Lúcia guardava um lugar para o pastor Severo. Ela contando a história, gente, você vê o pastor Severo, não dá para acreditar. Ele falava que estava no bar, jogando sinuca, não deixava a pastora Lúcia ir para a igreja. Na hora que ela ia, deixava só de vez em quando. Né? Você vai, mas também não vai de carro. Dificultava a vida dela. E ela orava. Profetizava a palavra. Vai ser homem de Deus, vai ser pastor. Está aí, pastor Severo. É assim. Isso é interação com o mundo espiritual. Enquanto muitos estão reclamando, você tem que estar interagindo com o mundo espiritual. Seu casamento não está dando certo, interage com o mundo espiritual. Transforma o homem que está ali do teu lado, mulheres, em nome de Jesus, no homem de Deus que você sonhou. Interage com o mundo espiritual. Fala, Deus, eu não aceito esse trem aqui não. O Senhor me prometeu um negócio bom. Está ruim. Mas não bota a culpa nele. Fica ali, o seu traste, você não presta para nada. Vai para o joelho, vai orar. Fala, Deus, em nome de Jesus, eu profetizo esse homem, vou trocar não, é esse, porque esse vai ser a glória da segunda casa, a glória vai ser maior, é esse, esse vai dar certo, para todo mundo ver, sua glória vai se manifestar nele, em nome de Jesus. A mesma coisa os irmãos que é casado com as irmãs rixosas, as irmãs difíceis, ora para Deus acalmar, né? Fala, Deus vai lá e não acalma essa mulher. Você tem que gerar a esposa que você tanto sonhou, você tem que gerar o marido que você sonhou. Então você precisa aprender a interagir com o mundo espiritual. Fala um pouquinho, senhora. Você precisa aprender a interagir com o mundo espiritual. Sua palavra muda a sua maneira de falar, sua postura, né? Muitas vezes reclama disso. Profetiza, declara a palavra de Deus na tua casa. Vai na porta do quarto do seu filho, ora, abençoa. É criança hoje, é pequeno hoje, amanhã vai ser adolescente, depois vai ser adulto, já começa a profetizar quem você quer que seu filho se torne no futuro. Isso é interação com o mundo espiritual. Tá? E se você quer viver a realidade do reino de Deus, viver o governo de Deus na terra, você vai precisar interagir com o mundo espiritual. Para interagir com o mundo espiritual, na verdade, a sua interação é a sua maneira de conquistar o mundo espiritual. É assim que se conquista a força. O reino de Deus é conquistado à força. Amém? Glória a Deus. Finalizamos a nossa série para a honra e glória de Jesus.